Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você sabia que durante a ditadura militar existia toda uma preocupação em dar uma aparência de legalidade ao regime? E que por isso nós tínhamos inclusive eleições na ditadura militar? Será que isso deixou a ditadura mais branda? E por que eles faziam isso? Eu já conto essa história, mas antes vocês já sabem. Deixa aí um gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1000 inscritos. E não esquecer também que aqui embaixo na descrição se encontram tanto as referências para esse vídeo, quanto as minhas redes sociais. Lembrando também que no meu Instagram eu estou fazendo um conteúdo que complementa os vídeos da semana. Segue lá se você quiser. Dito isso, galera, vamos que vamos! Os governos brasileiros, desde o período colonial, sempre tiveram grande preocupação em dar uma aparência legal às decisões que eram tomadas. Quando eu falo de questões legais, eu falo de leis, decretos, normas, tudo isso que tinha algum valor jurídico e regulamentava a vida em sociedade. Isso era representado no Brasil colonial tanto pelos atos dos reis, dos governadores, quanto também pelas ações tomadas pelas câmaras municipais, que era a instância mais regional e também mais atuante nas vilas que existiam no Brasil. Nós teremos uma continuidade disso durante o Brasil Império, com a instituição da Constituição de 1824, a lei máxima do Brasil, assim como também nós tínhamos um Senado e uma Câmara dos Deputados, que faziam as leis e as debatiam. Tanto para a gente ter uma aparência legal do regime, quanto também para dar voz às oligarquias regionais que queriam também participar do poder. Isso vai continuar no período republicano e, pasmem, até durante o período do Estado Novo existia uma preocupação em se fazer os decretos-leis, em se normatizar as questões da sociedade, até porque você tinha essa preocupação para não parecer que tudo era apenas a voz de um ditador. Então percebam que quando os militares chegam ao poder, naquele 31 de março de 64, eles tinham toda uma cultura de legalidade que tanto era clássica das instituições brasileiras, quanto eles, como militares, tinham essa noção e sabiam que era muito necessária dar uma aparência de legalidade ao regime para se construir, com isso, legitimidade. Muitos historiadores e cientistas políticos falam que nesse momento de instauração do regime existiam duas preocupações para se dar legitimidade ao novo governo. O primeiro seria sempre salientar que o regime seria transitório, que logo o poder voltaria para os civis e que, visando acabar com um inimigo externo, que no caso seria o comunismo, você teria a argumentação para se ter o governo naquele momento. E a segunda questão de legitimidade seria dar uma aparência legal, sempre colocando em decretos, em atos institucionais, as decisões do novo governo. E não à toa, os militares não fizeram uma nova constituição assim que chegaram ao poder. Eles, na verdade, para dar tanta essa aparência de caráter transitório, assim como para dar essa questão legal, mantiveram as prerrogativas da Constituição de 46, fazendo sempre adendos e usufruíram bastante de toda a estrutura burocrática que já existia. Dessa forma, eles não pareciam revolucionários loucos que queriam dar um governo autoritário e arbitrário. E um detalhe valioso percebido pela historiadora Márcia Pereira da Silva, que ela fala que não bastava apenas você fazer leis e atos institucionais buscando a tão sonhada legitimidade. Mais do que isso, você tinha que fazer toda uma nova concepção jurídica que justificasse esse novo modelo constitucional, as novas prerrogativas jurídicas, porque senão corria o risco de muitos juristas, entre outras figuras do Estado brasileiro, falarem que o governo estaria agindo de forma ilegítima ou apenas atropelando todo o aparato burocrático já existente. Até porque, se governos autoritários, como qualquer outro governo, inclusive os democráticos, não tiverem uma legitimidade, acabarem se sustentando apenas ou por força ou por demagogia da população, acaba que esse governo se torna frágil e pode, em um curto período de tempo, sofrer uma conspiração, um golpe e acabar sendo encerrado. E com toda essa argumentação, é aí que entra a manutenção das eleições. A ideia de passar para a população de que eles estariam vivendo apenas mais um governo e não um estado de exceção. Mas não se engane, não é porque a gente vai ter a manutenção das eleições que a gente não vai ter todo o aparato ditatorial por trás delas. Os militares nunca permitiriam qualquer maioria ou qualquer derrota que acabasse perturbando o poder deles nas instituições. Dessa forma, eles vão fazer inclusive todo um arranjo institucional para acabar com a oposição e pelo menos garantir uma grande margem para eles.
É a questão dos atos institucional número 1, que caça muitas lideranças políticas que poderiam incomodar o poder dos militares. O ato institucional número 2, que institui o bipartidarismo no Brasil, justamente para fazer uma oposição representada pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, muito mais fácil de controlar e combater. E também o ato institucional número 3, que institui eleições indiretas para prefeitos de capital, para governadores, e nessa dinâmica toda, a gente apenas teria uma eleição direta e atuante nos municípios de interior. Mas a grande questão é que se tinha uma noção política na época que esses municípios já eram dominados por oligarquias regionais, que incomodariam bastante os militares se começassem a ser caçados e combatidos. Dessa forma, a ideia dos militares era fazer com que esses municípios de interior ainda continuassem sendo dominados nesses currais eleitorais por famílias, por grupos políticos que há tanto tempo governavam, assim como, se tivesse alguma questão mais socialista, alguma ameaça direta ao regime, é aí que os militares interfeririam. Muito mais de forma recortada, pontual e que não prejudicaria a aparência de normalidade que o regime queria construir. Fora que também, com o ato institucional número 5, era muito difícil você fazer campanha opositora ao regime, principalmente porque você tinha uma grande redução das liberdades e garantias constitucionais da população. A exceção que vale dizer para toda essa dinâmica são as eleições de 74, que faz com que o MDB eleja mais senadores do que a Arena. Claro, a Arena ainda tinha maioria no Senado, mas foi considerada uma grande vitória da oposição, o que fez com que uma grande resposta por parte do governo Geisel acontecesse, o chamado Pacote de Abril, que instituía senadores biônicos, o que fez com que o Senado sempre tivesse maioria do governo, já que os senadores seriam indicados pelo próprio presidente, 1/3 no caso. Então percebam que, por trás dessa aparência de normalidade, nessa ideia que a ditadura não é tão dura assim, é apenas uma dita branda, você tinha sim uma grande violação de direitos e uma grande interferência por trás dos militares. A aparência de normalidade que eles também queriam construir não pode ser confundida com uma real normalidade. O buraco é muito mais embaixo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado e percebido tanto que é interessante ver como os militares queriam fazer essa construção e fizeram de uma normalidade no Brasil, que eles não fossem de fato ditadores, mas sim um governo que queria colocar ordem na casa, e ao mesmo tempo você tinha eleições convivendo com torturas, mortes, censura e prisões arbitrárias. É um retrato muito complexo do Brasil que não pode ser reduzido a análises simplistas. Vejo vocês agora, na quinta-feira, e não se esqueçam de se inscrever no canal rumo a 1000 inscritos. Galera, até o nosso próximo vídeo.